Canal Filosofia Fácil para o Enem, uma série de aulas e conteúdos de filosofia para o ensino médio. Eu, professor Patrick Rocha, vou com vocês nessa jornada e nessa série de aulas para que você possa aprender um pouco sobre filosofia, recordar alguns temas também, para você que é estudante, professor, curioso, tá ok? Essa aula é a aula 15, é voltada para o terceiro ano do ensino médio, como uma forma de organização, tá ok? E o tema é o empirismo de Francis Bacon. Né? Quem que é o Francis Bacon e o que é o empirismo? O saber é poder. Francis Bacon defendia que o objetivo da ciência não é apenas a contemplação teórica, mas a busca por conhecimentos que tragam aplicações práticas para a vida humana. Não é só teoria, mas coisas práticas. A ciência deve ser assim. Sua famosa máxima é a seguinte: saber é poder. Saber é poder. Indica que, ao compreendermos as leis da natureza, podemos dominá-la e transformá-la em benefício da sociedade. Em benefício social. Para ele, o intelecto deve ser uma ferramenta ativa de intervenção no mundo e não apenas um acumulador de ideias. Então, aquilo que eu aprendo deve se voltar para o mundo, se voltar para que eu intervenha no mundo. Por exemplo, você se torna advogado. O seu conhecimento, alguém vai buscar o seu conhecimento, você age através do seu conhecimento em direito para que você possa intervir no mundo, seja na defesa de uma pessoa, de um grupo, de uma organização, entendeu? Então, o saber que você tem sobre o direito, né, que lhe é exigido, é para você intervir nesse mundo, né, buscando transformar esse mundo. Você é contador, né? Então as pessoas que precisam de você, elas querem o seu conhecimento prático. Por exemplo, eu como professor, a minha intervenção no mundo é através das aulas, né? Através desse conhecimento que eu busco passar para as pessoas. Entendeu? Você que é professor, né? Você que fez aí sociologia, filosofia, história, matemática, química, entendeu? Então, o intelecto é isso, é uma ferramenta de intervenção no mundo. Né? O Francis Bacon nasceu lá em 1561. A crítica ao método dedutivo. O Bacon criticou duramente a lógica aristotélica e a escolástica medieval, que utilizavam a dedução para chegar a conclusões a partir de premissas gerais muitas vezes falsas. Muitas premissas, né, poderiam ser falsas. Ele argumentava que esse método era estéril e não gerava novas descobertas, servindo apenas para organizar o que já se sabia. A filosofia deveria, em vez disso, partir da observação dos fatos particulares, para só então construir leis gerais e seguras. Crítica do método dedutivo, cegueira da razão abstrata tem sem experiência, né? Aí ele vai criticar ali a visão de Aristóteles, de silogismo, né? A questão da indução, a escolástica. Teoria dos ídolos. Para alcançar a verdade, Bacon afirmava que a mente deve ser limpa de preconceitos e ilusões que ele chamou de ídolos. Olha que interessante. Aquilo que a gente idolatra da nossa mente. Existem 4 tipos. Os da tribo, que são das limitações humanas, da caverna, que é a educação individual, do foro, que é a linguagem e palavras, e do teatro, que são teorias filosóficas falsas. Somente reconhecendo e eliminando essas distorções mentais é que o pesquisador poderia observar a realidade de forma neutra e objetiva. Então, existem esses ídolos que a gente idolatra, mas que nos levam a pensar de forma errada. Entendeu? E a gente tem que buscar observar a realidade de forma neutra, sem tomar partido, observando,
mas de forma objetiva. Teoria dos ídolos, né, os obstáculos os obstáculos da verdade. Aí vai falar, por exemplo, que existem os ídolos do mercado, os ídolos da caverna, da tribo, ídolos do teatro, a restauração do saber. Ok? Aqui é uma arte. Método indutivo. O método proposto por Bacon baseia-se na indução experimental, que consiste em coletar dados da experiência sensível e organizá-los sistematicamente. Através da repetição de experimentos e da observação cuidadosa, a razão extrai padrões que levam ao conhecimento das causas reais dos fenômenos. É um processo que vai do específico para o geral, não do geral para o específico, tá? Então ele acredita que é um processo que vai do aquilo que é específico para se generalizar, garantindo que a teoria esteja sempre ancorada na prática. Então é muito importante essa prática. O método indutivo, né, a gente vê aí a especulação abstrata, conclusões prematuras, preconceitos, dogmas. Então ele vai falar assim que a gente tem que partir da indução para a experimentação. Ok? Mais uma arte aí também sobre o método indutivo. As tábuas de investigação. Para organizar os dados colhidos, Bacon criou 3 tábuas, onde se escreve, a de presença, onde o fenômeno ocorre, a de ausência, onde ele não ocorre, e a de graus, que são variações de intensidade. Ao cruzar essas informações, o cientista consegue isolar a causa verdadeira de um efeito, eliminando coincidências e erros. Esse sistema de tabelas foi um dos primeiros esforços para criar um protocolo rigoroso de pesquisa científica. Então, se cruza esses 3 dados, entendeu? Para se chegar a uma verdade. As 3 tábuas da investigação de Francis Bacon, protocolo rigoroso do saber. Então, por exemplo, ele vai falar da causa da presença, onde o fenômeno ocorre, a tábua da ausência, onde o fenômeno não ocorre em condições semelhantes, tábua da ausência, aí cruza esses dados, tá, para se chegar a uma verdade. A natureza como mestra. O empirismo de Bacon sustenta que a natureza deve ser interrogada através de experimentação forçada e controlada. É interessante essa visão científica, Através de uma experimentação forçada e controlada. Ele acreditava que o cientista não deve ser um mero espectador, mas alguém que provoca a natureza para que ela revele seus segredos mais ocultos. Então é com as experiências que eu faço com a natureza que ela vai revelar. Se eu não fazer nada, não vai acontecer nada. Por exemplo, gente, se eu for pensar, vamos dar um exemplo muito bobo aqui. Quem que descobriu que o milho da pipoca gera pipoca? Alguém fez uma experiência, uma experimentação de colocar aquele milho em algum lugar quente, num fogo, no óleo, alguma gordura, e percebeu que aquele, imagina a reação da pessoa, aquele pontinho amarelo que é um milho pequeno, estourou aquela bolinha branca. Mas então, foi a partir de uma experimentação que se chegou a essa conclusão de que alguns milhos se tornam pipoca. Mas existe o milho da pipoca, mas todos os milhos viram pipoca? Não. Ele acreditava que o cientista não deve ser um mero espectador, mas alguém que provoca a natureza para que ela revele seus segredos mais ocultos. Isso. A experiência planejada é o único critério de verdade, substituindo a autoridade dos livros antigos pela evidência dos fatos observados. Então, tem que existir a experimentação das coisas que a gente acredita. Entendeu? Que a gente, por exemplo, o remédio, uma vacina, o método de alguma coisa, a natureza. Metáfora das abelhas. Francis Bacon, comparava os cientistas a insetos. Os empiristas puros são como formigas, que apenas acumulam
que apenas acumulam. Os racionalistas são aranhas, que tecem teias a partir de si mesmos. O verdadeiro filósofo da natureza deve ser como a abelha, que colhe o material das flores, a experiência, mas o transforma através de sua própria capacidade, a razão. Né? Aí transforma, a razão é o mel, né? É o fruto daquilo que a abelha faz, né? De colher e de transformar. Né? Então, existe aí o material das flores que é como o cientista. O cientista ele tem que experimentar as coisas, ele tem que fazer experiências para conhecer o mundo, entendeu? E para através disso ele conseguir, através da razão, conseguir os objetivos que ele quer. Então essa síntese entre coleta de dados e processamento mental é o coração do seu método. Então a gente colhemos os dados e processamos mentalmente. Ele vai lembrando aqui, né, a teoria aquele que é a formiga, a abelha, a aranha. O impacto na ciência moderna. Embora não tenha sido um cientista experimental de sucesso prático, Bacon é considerado o pai do método científico. Olha que interessante. Ele é considerado o pai do método científico por sua sistematização da lógica e da descoberta. Sua influência levou à fundação de instituições como a Royal Society e moldou a mentalidade técnica do mundo ocidental. Ele transformou a filosofia em uma busca por progresso constante, onde a ciência é vista como o motor da civilização. Que é interessante, né, gente? O Francis Bacon é aquele que faz uma grande aproximação da filosofia com a ciência, né, através do método científico. Né, a gente vê a The Royal Society, sociedade, né? E é isso. E, gente, lembrando que o método, né, os métodos científicos, né, por exemplo, a grande contribuição do Francis Bacon, por exemplo, na coleta desses dados, por exemplo, quando você vê aqui uma cientista, né, examinando algo, por exemplo, a pessoa, o cientista, o pesquisador que está atrás da cura sobre a dengue, né? Então, existe uma coleta, existe lá, por exemplo, vai se colher vários mosquitos, né, o pernilongo que provoca, o mosquito que provoca a dengue, vai se verificar, vai extrair ali, olhar através fazer uma análise biológica, química, física daqueles animais, ver que propriedade existe. O vírus, vai analisar o vírus, vai analisar a reação das pessoas, como por exemplo, por que existe dengue que é hemorrágica, que mata, e outras dengues que não matam, né? Como fazer isso aí? E para que fazer essa experimentação? Para se chegar a um objetivo que é criar um remédio, uma vacina para se combater a dengue. Entendeu? Então, por isso que é muito importante o método científico e muito importante também a contribuição do Francis Bacon. Ok?